Muito bem, estamos hoje começando mais uma aula, na verdade é uma aula estudo, na verdade estamos estudando juntos alguns temas relevantes que a igreja nos pede para estar discutindo. Na última aula nós falamos sobre o sínodo que a igreja está vivenciando, convocada pelo Papa Francisco, e agora nós já estamos iniciando um estudo bíblico, e eu vou explicar por que nós estamos estudando este livro, para começo de diálogo com o nosso curso, que é o livro de Lucas. Então, seja bem-vindo para a nossa aula, eu quero que você aproveite bastante, que você possa fazer seu estudo, ter um caderno, anotar, fazer suas perguntas, deixar o seu comentário. Aproveito para falar para você que está nos assistindo pelo YouTube, que se inscreva no nosso canal também, marque aí o sino para também ter as notificações da nossa paróquia. Nós teremos um curso toda sexta-feira, material novo, estudo novo, e também vamos ter um programa. Então, você vai estar atualizado com aquilo que vamos estar postando no nosso grupo. Jamais o estudo aqui é um estudo teológico a ponto de... Isso é pelo MET? Pelo Zoom. O nosso curso, então, ele tem... hoje nós estamos dando pelo Zoom, mas muitas pessoas podem depois acessar pelo próprio link. Posteriormente, vamos fazer isso. Então, hoje, minha gente, nós vamos estudar o quê? O que nós vamos estudar? Então, nesta sexta-feira, vamos, no nosso curso de formação permanente, nós vamos estudar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, um evangelho maravilhoso, é um evangelho da docilidade, é um evangelho diferente. Vocês vão escutar isso de mim quando eu falar dos outros evangelhos. Cada evangelho tem uma particularidade, cada evangelista, cada escritor, ele trouxe um foco muito interessante dentro da sua perspectiva, da sua época em que foi escrito, acabou criando uma perspectiva própria daquilo que ele escreveu e daquilo que Jesus fez, daquelas palavras tão bonitas que Jesus proferiu, as catequeses, as orientações, os milagres, o anúncio do reino, as opções de Jesus Cristo. Cada evangelista trouxe um foco do mesmo fato, um olhar totalmente dele, que ajudou a comunidade daquela época a resolver problemas da comunidade. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, ele acredita-se que não tem como precisar, fazer uma precisão assim, com toda certeza absoluta, quando que terminou o Evangelho de Lucas, mas mais ou menos no ano 80 da era cristã. Então, quer dizer, nós já estamos aí na segunda, mais ou menos na segunda geração pós-Cristo, mais ou menos a segunda, início da terceira geração. Então, nós temos um grupo de pessoas que já estão vivenciando problemas. O cristianismo já está passando por problemas. E esses problemas, o evangelista busca resolver. Então, não escreve só por ser um historiador, ele escreve para trazer uma iluminação da palavra de Jesus Cristo, das ações de Jesus, das pregações de Jesus, dos milagres de Jesus, algo que pudesse resolver problemas daquele momento. Então, nós estamos falando aí, mais ou menos, por volta do ano 80 da era cristã. Antes de começar, eu não poderia deixar de dizer para vocês um dado que eu creio que vai nos ajudar bastante a entender. Bom, nós temos 4 evangelhos. No início da história da igreja, não eram só 4 evangelhos, nós tínhamos muitos outros evangelhos. Estes entraram no cânon da Bíblia,
da nossa Bíblia, né? Como realmente textos inspirados por Deus. Mas não foi assim. Nós temos o Evangelho de Maria Madalena, nós temos o Evangelho de Judas, nós temos outros evangelhos, o Evangelho de Pedro, nós temos outros evangelhos também, né? Mas nós temos no nosso cânon cristão esses 4 evangelhos. A ordem desses evangelhos, nós temos aí o Evangelho de Mateus, nós temos também o Evangelho de Marcos, que é o segundo. O terceiro é o Evangelho de Lucas. E o quarto, Evangelho de João. Bom, quando nós pegamos o Evangelho, os 4 evangelhos, dessa forma aqui, o que nós encontramos? Dá a entender que ou nós entendemos que eles são da mesma época, e por essa ordem que eles estão dispostos é uma mera escolha de quem organizou o cânon da Bíblia, mas existe uma cronologia, o evangelho mais antigo e o evangelho mais recente. O evangelho mais antigo não é o de Mateus. O evangelho mais antigo é o de Marcos. Este é o primeiro evangelho que nós temos, o primeiro evangelho que nós temos conhecimento e que está entre os 4, é o mais antigo. Alguns chegam a dizer do ano 49 ao ano 54, mais ou menos, que esse evangelho já estava circulando nas primeiras comunidades cristãs. Então é importante esse dado, ele é muito importante para o nosso estudo, compreender esse estudo. Então, Marcos é o evangelho mais antigo, que serviu de suporte tanto para Mateus quanto para Lucas. Correto? Então, o evangelho de Mateus também bebeu na fonte de Marcos. Então, Marcos é o primeiro evangelista que escreve para as comunidades cristãs, e essas comunidades cristãs, elas começam, esse evangelho de Marcos já era conhecido. Quando Mateus escreve, certamente ele já conhecia o evangelho de Marcos. Então, Marcos é a fonte. É interessante, Marcos é fonte para, sobretudo, Mateus e Lucas. Esses evangelhos são chamados de sinóticos. Sinóticos, né? Evangelho sinótico, por qual motivo? Só voltando aqui à tela, por qual motivo que ele é considerado um evangelho sinótico? Porque ele tem a mesma, que a gente chama de a mesma ótica, a mesma visão, ele tem a mesma forma de pensar, de ver. Eu vou só desligar aqui o áudio, eu peço que quem entrar mantenha o áudio desligado para evitar ruídos, tá ok? Todo mundo que entrar na nossa aula, manter o áudio desligado. Só ligar realmente quando for fazer alguma pergunta, fazer alguma participação, para evitar ruídos na nossa aula, tá ok? Então, continuando. Esses evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Por quê? Eles se baseiam, eles têm fontes comuns. É interessante que eles bebem na mesma fonte. Por isso que quando você lê Mateus, você lê Marcos e você lê Lucas, você consegue ver o mesmo episódio. Muitos episódios estão nos 3 evangelistas, até suprimindo algumas coisas, acrescentando outras. Lucas, por exemplo, ele tem um jeito próprio de escrever, Mateus tem um jeito próprio, Marcos tem um jeito próprio, mas eles tiveram a mesma base, a mesma fonte para escrever, que a fonte, sem dúvida alguma, essa fonte, sem dúvida, ela passou
por Marcos. Então, sinóticos, quer dizer, tem o mesmo olhar. Agora, esse mesmo olhar que eu estou me referindo aqui, cada escritor, eles tiveram que ter uma fonte, tem que ter uma fonte. O historiador, todo historiador não escreve só pela sua cabeça, ele busca algumas pessoas, fontes, escritos, para fundamentar o que ele está escrevendo. Então, nós falamos assim, olha, Marcos é a fonte de Mateus, e ele é fonte também de Lucas. Mas qual é a fonte? Qual é a fonte de Marcos? Quando chegar no dia, nós vamos falar um pouco da fonte de Marcos, mas o que nós podemos já de antemão dizer aqui é o seguinte: o que eu posso dizer e deixar claro para todo mundo é que Mateus, vou pegar Lucas, na verdade, ele tem Marcos como fonte dos seus escritos, ele também tem fonte própria. Tem a fonte própria, né? Essa fonte própria, nós vamos chamá-la de fonte Q. Fonte Q. Essa fonte Q é a fonte própria de Lucas. Bem provável que Maria, a Virgem Maria, é uma das fontes. Os apóstolos são fontes do próprio escrito, e posteriormente o próprio Paulo, embora Paulo não tenha conhecido Jesus em vida, mas ele pesquisou, e pela docilidade como ele escreve, sem dúvida alguma, Lucas, ele bebeu da fonte de Maria, ele teve contato com os primeiros discípulos, ele teve contato com vários personagens de grande importância para o estudo e para escrever o que ele pretendia. Eu uso, geralmente, a Bíblia Jerusalém para o estudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre Lucas. Quem é esse autor? Por que eu escolhi falar de Lucas? Bom, primeiro, Lucas o terceiro evangelista, posso dizer que seria o penúltimo evangelho a ser escrito, que está no cano da nossa Bíblia católica. O último evangelho a ser escrito é o evangelho de João, o primeiro é de Marcos, o segundo é o de Mateus, o terceiro é o de Lucas e o último é o de João. Tá ok? Bom, talvez o Mateus tenha ficado primeiro. Alguns dizem que, por ele ter sido apóstolo, isso referendou muito o que ele escreveu. Por isso, ele foi acabando ficando como o livro, o primeiro evangelho da Bíblia. Mas não porque ele é o evangelho mais antigo. A liturgia católica, ela é dividida em ciclos, A, B e C, anos. Então, nós temos o ano A, onde nós lemos mais aos domingos o Evangelho de Mateus. O ano B, nós lemos mais o Evangelho de Marcos. E o ano C, lemos mais o Evangelho aos domingos, Evangelho de Lucas. Como este ano é o ano C, eu acredito muito que vai ajudar as pessoas a começarem pelo livro que nós estamos lendo aos finais de semana, aos domingos, tá ok? Bom, dentre todos os escritores dos evangelhos, não resta dúvida que Lucas parece ser um dos mais requintados na sua escrita. E é o único que não é judeu. Mateus era judeu, Marcos era judeu, João era judeu. Então, Lucas não é judeu. É bem provável que Lucas tenha nascido na Antioquia, então ele é oriundo do paganismo, ou dos povos gentios, considerados pelos judeus, quer dizer, quem não é judeu é pagão.
Quem não é judeu, vocês já devem ter visto várias vezes essa expressão, os povos gentios. Quer dizer, quem não é judeu é gentil ou pagão. Não quer dizer que não tinha fé. Mas sabemos que Lucas, ele tinha, sim, um conhecimento muito forte, uma proximidade muito grande com os apóstolos, e chego até a dizer que lá em Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os 72 discípulos, alguns chegam a dizer que Lucas seria um destes 72 discípulos que Jesus envia. Mas isso não é a corrente que pacífica, né? Tem muitos que acham que não. Lucas certamente é da primeira ou segunda geração do cristianismo, que Lucas provavelmente não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. E como que ele escreve com tanta ternura e tanto detalhe sobre o nascimento, por exemplo, de João Batista, os segredos do anúncio do anjo Gabriel para Maria, para Zacarias primeiro, depois para Maria, depois todo esse enredo, certamente porque Lucas foi até Maria. Maria era fonte. E é interessante que é o único evangelho que trata com tanto detalhe do nascimento de Jesus. Mateus até contou na perspectiva de Mateus. Mateus é um judeu que estava extremamente bravo com os próprios judeus, porque Jesus veio para os judeus e os judeus não o acolheram. Então, a culpa da morte de Jesus para Mateus, sem dúvida alguma, foram dos judeus. Mas para Lucas, Lucas traz uma outra perspectiva, uma outra ideia, e ele traz algumas coisas que é próprio dele. Para vocês terem ideia, o Evangelho de Lucas é um dos mais extensos, são mais de 1.200 versículos. Mais ou menos, quase, aproximadamente 500 versículos, só Lucas tem. São 120 versículos, os primeiros 120 versículos, totalmente dedicados para a origem do nascimento de Jesus, da forma como Deus se manifestou a Maria, manifesta primeiro a Zacarias. Ele tem um prólogo diferente dos outros, ele faz o endereçamento do seu livro para um personagem chamado Teófilo, né? Ele tem esse personagem chamado Teófilo, e esse personagem, nós vamos falar sobre ele, que pode ser que ele existiu, mas pode ser também que ele estava fazendo o uso da linguagem do grega, né? Então, Teófilo, amigo de Deus. Ele está endereçando o livro para todo e qualquer amigo de Deus. Ele rompe, ele não fica fechado escrevendo para a comunidade judaica. Lucas tem um olhar paulino, ele tem um olhar de São Paulo. Lucas foi discípulo de São Paulo, ele andou com São Paulo, e várias cartas vai dizer, o próprio Paulo, quando estava preso, ele é comum de Paulo, nas cartas, ele fazer a saudação, ele se apresentar, trazer o conteúdo e, no final das cartas, fazer uma despedida. Ele manda abraço, uma linguagem mais comum, eu saúdo, e vai dizendo quem ele saúda, e em vários momentos, carta de São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Colossenses, carta de São Paulo a Timóteo, ele manda saudar um dos seus colaboradores, que é Lucas, o médico, um bom médico. E nós vamos falar sobre isso, tá ok? Bom, agora vamos entrar um pouco, é interessante que vocês possam anotar,
que a gente possa estudar, conhecer. E eu quero fazer com que esses nossos encontros sejam mais simples possível, com a linguagem mais acessível possível. Então, tá. O Evangelho de Lucas foi, assim, desde o início da história da igreja, depois, posteriormente, na igreja medieval, na igreja do período do Iluminismo, muitos autores, muitos poetas, muitos pintores, muitos sacerdotes, muitos cristãos pegaram as parábolas de Lucas e retrataram isso de forma artística. Você pega, por exemplo, a figura do Rembrandt, por exemplo. Ele pega a figura ele desenha o pai misericordioso, né, o filho pródigo, a mão do pai sobre o filho, é uma coisa, um espetáculo. Como que Rembrandt ele coloca, ele pega isso. E outras passagens também, por exemplo, o bom samaritano foi retratado também, os discípulos de Emaús, Lucas 24, foi extremamente retratado. Vou permitir que o Dalmi, aqui da nossa paróquia, tenha uma pergunta, tenha uma colocação, pois não, Dalmi? Boa noite, Padre Paulo. Eu só queria ver a veracidade, a confirmação por parte do senhor, porque realmente eu já tinha lido em algum local de que o Lucas ele era médico. Então é verdade, então, né? É verdade, e você depois pode pegar Colossenses, deixa eu ver se é Colossenses, olha aqui, ó, Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, ó, no finalzinho, quando Paulo escreve a comunidade de Colossenses, então ele, no finalzinho da carta, ele começa a fazer, olha, saúdo-vos, Aristarco, meu companheiro de prisão, Marcos, primo de Bernabé, e ele vai falando, no finalzinho, no versículo 14, ele fala assim, saúdam-vos Lucas, o médico amado. Colossenses 14, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Tudo bem, Dalmi? Médico amado. Tudo bem. Então, continuando, que você quiser participar, pode participar. É um prazer a gente poder conversar e também tirar essas dúvidas. O próprio interessante que, já que o Dalmi tocou nesse assunto, é o único evangelista, só um médico mesmo poderia, e é possível hoje, pela ciência, esse tipo de fenômeno. É o único evangelista que fala da transpiração de Jesus, lá no Horto das Oliveiras, que ele suou sangue. E é possível isso, de fato. É uma angústia tamanha, profunda, assumiu muito a natureza humana de tal maneira que ele chega a transpirar sangue. E só esse detalhe está no livro de Marcos. Algumas pessoas pensam que é porque ele disse isso que é médico, que a prova que ele é médico é pelo fato dele ter dito isso. Não, não. Colossenses 4, versículo 14, a saudação de Paulo, ele saúda Lucas como o médico amado. Lucas, saúdo-vos, Lucas, o médico amado. Tá ok? Bom, então Lucas, ele era um médico, na tradição da história da igreja, diz que ele era pintor também, era uma pessoa muito requintada, era de uma grande sensibilidade, ele escreve narrativas, parábolas, que entravam, né, no imaginário das pessoas de uma forma tão perfeita que as pessoas entendiam perfeitamente todo o mistério. Esta forma de escrever de Lucas, ao mesmo tempo ele usa um grego requintado, ao mesmo tempo ele usa um grego popular, a koiné. Ele usa um grego
assim, popular, de fácil acesso dos seus ouvintes. Bom, quando se fala em evangelho sinótico, fica parecendo que todos os dois, Mateus e Lucas, foram lá em Marcos, copiaram o evangelho e colocaram a sua visão, colocaram outros pontos. Não é verdade. O evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de João tem a sua originalidade. E o evangelho de Lucas tem uma originalidade muito bacana, que vocês vão perceber. Por exemplo, enquanto que o final do Evangelho de Mateus, ele trabalha muito a vinda, o retorno de Jesus, João, ele é místico, né? João é totalmente místico, ele apresenta o final do Evangelho dele na beira do mar, com um novo chamamento de João, com o Pentecostes. Lucas, ele a prova da ressurreição de Jesus, ela é experimentada pelos próprios discípulos. E é por isso que você pega Lucas 24, você vai ver essa manifestação do ressuscitado na caminhada dos discípulos, que na próxima aula nós vamos falar, é um dos textos que vamos estudar, essa perícope, que fala sobre o evangelho de Emaús, os discípulos de Emaús, quando eles estão, a manifestação se faz de uma forma na própria caminhada, a ressurreição experimentada na caminhada dos próprios discípulos. Bom, é o único evangelista que deu continuidade à sua obra. É o único. João, por exemplo, escreveu outras cartas, mas você pode ver que não é continuidade. O Evangelho de João e depois as cartas de João não é continuidade. Dá para ver a mesma linguagem, dá para ver que pertence à mesma comunidade de escritores. A gente fala que é a comunidade joanina que escreve, mas vamos dar o nome de João mesmo. Mas Lucas, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Ele mesmo, quando ele vai começar o livro de Atos dos Apóstolos, ele já conta esse detalhe, ele nos traz esse detalhe muito interessante. Ele diz assim, ó, Atos capítulo 1, Atos, capítulo 1, diz assim: compus meu primeiro relato, ó Teófilo. Estudaremos na próxima aula quem é Teófilo. A respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos e escolheram sobre a ação do Espírito Santo. Aqui tem muitos detalhes. Ele mesmo conta, o autor dos Atos dos Apóstolos, ele relembra o endereçamento de Lucas, que ele faz esse endereçamento a um personagem chamado de Teófilo, e lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele conta de novo, dizendo que ele já contou, ele já escreveu um livro anteriormente sobre a vida de Jesus Cristo. Qual que é a perspectiva de Lucas? A perspectiva de Lucas é mostrar a vida de Jesus. Depois ele quer mostrar a morte de Jesus, a razão pela qual Jesus morreu, e ele quer mostrar como que os discípulos encararam a realidade da morte e ressurreição, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele separou essas duas obras. No início da história cristã, esses dois livros eles eram lidos juntos, era como se fosse um único livro. Depois, por volta de o ano 180, esses dois livros foram separados, embora claramente já dá para se perceber que são livros, de fato, diferentes.
Um quer contar a história de Jesus, o outro quer contar como os discípulos reconheceram a ressurreição de Jesus e como que eles anunciaram o ensinamento de Jesus Cristo. Bom, então, mais ou menos no segundo século, por volta do ano 180, esses dois textos foram separados. Outra coisa que é interessante de Lucas, que Lucas é o evangelho do Espírito Santo, é o evangelho dos pobres, é o evangelho das mulheres, é o que mais valoriza o papel das mulheres no início da igreja, que posteriormente eu vou falar sobre isso. Mas, sobretudo, é o evangelho do discipulado. É o evangelho do discípulo. Vocês podem perceber, por exemplo, são detalhes bem simples. O Sermão da Montanha, né? Que Mateus retrata no capítulo 5º, Sermão da Montanha, Lucas retrata no capítulo 6º. Só para a gente entender a perspectiva. Mesmo quando eles falam do mesmo assunto, eles traz um detalhe que é próprio de Lucas. Por exemplo, Mateus, ele lembra, ele tem na cabeça dele a perspectiva de Moisés. Está em cima da montanha e ele anuncia a verdade aos judeus e a toda a humanidade. Lucas diz que Jesus desceu da montanha. Depois que ele desceu, diz que tinha realmente uma multidão, e Lucas trata de detalhes, sensibilidade, diz assim, olhando para os seus discípulos, disse, bem-aventurados os pobres. Ele começa dizendo isso. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os que choram. São as 3 bem-aventuranças jogadas aí do início para toda a humanidade, para a mudança da humanidade. Enquanto Mateus, ele conta que Jesus proclamou isso em cima da montanha. Isso é uma perspectiva, porque a perspectiva de Lucas é uma perspectiva de Jesus falando aos discípulos. É o evangelho do discipulado, é o evangelho do missionário. Jesus está sempre caminhando. É um detalhe do evangelho de Lucas. Dirigindo-se, caminhando, sempre verbos que mostram Jesus indo para algum lugar. Então, nós temos aí, na próxima aula, vamos estudar o ministério de Jesus na Galileia, a caminhada de Jesus até Jerusalém e o pós-Jerusalém. O que acontece com os discípulos? Então, Jesus, ele está consciente, ele sabe, na visão de Lucas, ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que vai encontrar em Jerusalém. Ele sabe a consequência da sua pregação, dos seus ensinamentos. Por isso, ele, o tempo todo, ele fortalece os discípulos para aguentar essa dura realidade que Jesus vai encontrar em Jerusalém. Então, é um evangelho catequético, pastoral e apologético, né? Vai o tempo todo referendando as palavras de Jesus para fortalecimento dos discípulos, do discipulado. A igreja de Lucas, em que Lucas está vivendo, já é uma igreja onde havia muita apostasia, pessoas negando a fé, haviam muitas pessoas criando evangelhos a seu gosto, dizendo que determinadas palavras eram de Jesus, pessoas que já criando acepções de pessoas, esquecendo dos pobres, esquecendo as mulheres, porque o judaísmo há uma grande valorização naquela época do masculino. O protagonismo feminino não era tão evidente, mas Lucas não é
judeu. Lucas, ele é grego, da linha helenista. Então, ele escreve com uma visão muito mais ampla e muito mais aberta. Então, ele não está preocupado em escrever um evangelho para os judeus. Ele escreve para os cristãos de forma geral, ele escreve para mim. Ele tem uma visão paulina, que eu posso dizer assim. A visão de Lucas é uma visão paulina. Uma visão de um horizonte muito mais amplo. Ele escreve para além do seu tempo. Ele não escreve só para aquela comunidade dele. Ele escreve para os judeus cristãos, mas ele escreve para os judeus, para os cristãos considerados pagãos, que não faziam parte da comunidade judaica. Apenas um dado histórico, lembrei agora, o Lucas, nós comemoramos o dia de Lucas, 18 de outubro, para quem quiser saber, esse evangelista, exatamente no mês missionário da igreja, no mês missionário, pois é o evangelho das missões, do discipulado, né? O que a gente sabe de Lucas é que ele era um colaborador de Paulo. Ele é um colaborador assim, muito fervoroso de Paulo. É interessante que Atos dos Apóstolos, quando você vê esse título, você pensa o quê? Você vai escutar ali os Atos de Barnabé, os Atos de Paulo, os Atos de Pedro, de Tiago, de João e de todos os demais, de Judas, Tadeu e dos demais apóstolos, de Mateus. De repente, Paulo entra em cena e do capítulo 9 em diante, só deu Paulo, porque ele conhecia. Aí algumas pessoas fazem crítica, então devia ser Atos de Paulo, e não Atos dos Apóstolos. Interessante que o Papa Francisco, retomando a ideia do documento Lumen Gentium, é um documento do Concílio Vaticano II, ele diz assim, olha, nenhuma igreja é sozinha, isolada. Ninguém é igreja sozinho. Eu preciso de ser igreja com a comunhão. Então é interessante, Paulo, mesmo que Lucas tenha dado tanta ênfase às missões, às falas, às pregações de Paulo, mas em Paulo estava também toda a igreja. Por quê? Porque Paulo estava em comunhão, totalmente em comunhão com os outros apóstolos. Basta pegar capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que vamos encontrar o primeiro concílio. A ideia, peraí, somos ou não somos? Nós somos judeus cristãos, ou somos cristãos? Uma nova espécie de pessoas que vai ter uma religião que é mais ampla do que o judaísmo. Paulo tem essa visão, não, nós somos cristãos, nós não temos que ser judeus cristãos. Pedro tem a ideia de que somos judeus cristãos. E o que Paulo faz? Paulo pede para que Pedro convoque um concílio para conciliar a ideia, e Paulo vai e faz a sua defesa, Pedro faz, e ao final Pedro se convence de fato que nós somos cristãos. Podemos ser judeus cristãos, mas que o cristianismo é exatamente a religião que acolhe todo aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor. Então, nós somos cristãos. Isso é próprio de Lucas. Lucas, pelo fato também de não ser judeu, isso para ele ele escreve com uma facilidade muito grande sobre esse assunto. Como eu já li para vocês, Colossenses, capítulo 4, versículo 14, já fala desse colaborador de Paulo. Mas não é só lá, não. Nós temos também, por exemplo, Romanos 16,
versículo 21. Ele diz assim, olha, saúda-vos Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio. A história da igreja diz que esse Lúcio é o Lucas. É o Lucas. Aí depois cumprimenta outros personagens também, além desse. Timóteo também, no capítulo 4, ele diz assim, Paulo está preso, é bom lembrar que Paulo está na prisão, e ele escreve na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, diz assim, olha, Paulo recomendando a Timóteo, procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas, que também era colaborador de Paulo, era um dos colaboradores, Demas me abandonou por amor do mundo presente. Parece que ele largou a missão, largou a caminhada, largou o ensinamento do cristianismo. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Olha que interessante. Lucas era discípulo de Paulo. Ele é discípulo de Paulo. Então, possivelmente, nós estamos falando de alguém que, se não teve uma proximidade, um conhecimento na vida de Jesus Cristo, ele é pelo menos da primeira geração dos cristãos que tiveram contato. O que a tradição diz é que Lucas era discípulo dos apóstolos, mas que quando Paulo apareceu, resolveu acompanhar Paulo em suas viagens, né? O que a teologia nos apresenta é que o mais correto dizer é que Lucas não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Olha que interessante. Ele não conheceu. Você pode dizer assim, padre, mas como que ele escreveu com tanto detalhe? Eu posso, como escritor, escrever sobre a vida de algum de vocês que está nos assistindo agora. Basta que eu tenha o acesso a pessoas, a fontes, a escritos que possam me dar este material. E é possível, sim, com quase 100% de certeza, que Lucas conviveu com os apóstolos, que Lucas conviveu com Maria, que Lucas, pela sua sabedoria, conviveu com pessoas que conheceram detalhes da vida de Jesus. Então, é isso que é interessante. Realmente, ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, é possível que ele não tenha conhecido, mas que conhece o Senhor através dos apóstolos. Ele foi um dos discípulos dos apóstolos e, posteriormente, foi discípulo de Paulo. Lucas significa portador de luz, né? Então, a palavra Lucas significa aquele que porta a luz. E o evangelho de Lucas é todo maravilhoso. É o evangelho do Espírito Santo. Ele dá uma ênfase. O grande protagonista, tanto do evangelho, quanto do Atos dos Apóstolos, eu faço questão de pegar novamente o livro de Atos dos Apóstolos, que não é só realmente o evangelho de Lucas que dá esse protagonismo ao Espírito Santo. Não, Atos dos Apóstolos também diz isso. Olha, compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel aparece, quando Maria faz aquelas perguntas, eu não sei o que está, como que isso vai acontecer? Eu não estou entendendo.
Lucas já dá o protagonismo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre você, Maria. É Ele que vai fazer isso na tua vida. Então, Lucas dá um protagonismo muito grande ao Espírito Santo. Nós podemos dizer assim, olha, Lucas, pedagogicamente, o Evangelho divide em 3 partes. Nós temos, primeiro, o prólogo, vou tirar o prólogo, que é esse endereçamento, a ideia... Estou vendo aqui a Márcia, né, falando, acredito que Lucas escreveu com tanto detalhe pela inspiração do Espírito Santo, sem dúvida alguma. É isso mesmo. Os outros 3 também escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Mas Lucas, igual Lucas, nenhum dos 3 fizeram, de mostrar o protagonismo, a ação, a força, tudo que aconteceu. Lucas chega a deixar muito claro, é por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo. Então, Lucas, ele divide assim, do capítulo 2 até o final do capítulo 9, a atividade de Jesus na Galileia. Conta a história do nascimento, do anúncio, né, no capítulo 2, conta o anúncio, como é que aconteceu isso, conta passagens como a escolha dos discípulos, sermão, a atividade de Jesus na Galileia, até o capítulo 9. Quando chega no capítulo 10, já começa o capítulo 10 contando o quê? O envio dos 72. Naquele envio, Jesus também começa uma caminhada, claramente, aí vocês vão verem no capítulo 10 até o capítulo 18, Jesus caminhando para Jerusalém. Mas não é uma caminhada qualquer. Jesus está catequizando os discípulos sobre o que vai acontecer em Jerusalém. Jesus é, de fato, aquele que é movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, como protagonista, está o tempo todo. Jesus, ele é conduzido ao deserto pela força do Espírito Santo. Jesus vai até a sinagoga pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo o tempo agindo na vida de Jesus. E é esse Espírito Santo que está levando Jesus até Jerusalém, que está conduzindo Jesus até Jerusalém. Depois, nós vamos ver, a partir do capítulo 18, Jesus em Jerusalém, acontece aquilo que todos nós conhecemos, e já daqui uns dias vamos estar proclamando nas ações litúrgicas da igreja, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. Então, Lucas tem essa ideia de tratar com carinho o pós-morte de Jesus. E ele não trata como João, que a mulher, né, Madalena, vai até o túmulo, vê o túmulo vazio, volta contra para os apóstolos. João e Pedro correm até o túmulo. O discípulo que Jesus amava, que amava Jesus, que tinha intimidade com Jesus, corre primeiro, mas deixa Pedro entrar na frente, que vê os panos dobrados, que acredita na ressurreição. Para Lucas, a ressurreição é diferente. Para Lucas, não tem túmulo. Para Lucas, não tem essa história que não é mentira. É como cada um dos discípulos, dos evangelistas, identificaram a ressurreição de Jesus. Para Lucas, a ressurreição de Jesus é percebida quando? Lá em Lucas 24, quando os discípulos estão caminhando, fugindo. A morte de Jesus foi trágica, foi dolorosa, foi realmente, tirou a esperança dos discípulos. Eles começam a fazer um caminho de saída, de abandono da missão. E conta em Lucas 24 que Jesus entra no caminho e escuta os dois. Primeiro escuta, posteriormente Jesus pergunta por
que eles estavam tão tristes, por que eles estavam tão abatidos. Jesus se importa, depois Jesus catequiza, depois Jesus faz a fração do pão. A Eucaristia é o centro da missão. Quando chega, eles abrem os olhos. Quando chegam na fração do pão, eles abrem os olhos. E agora, eles que estavam com medo, indo para Jerusalém, se empoderam e voltam imediatamente para Jerusalém, para anunciar aos demais. E quando chega lá, tem a notícia que realmente também apareceu a Pedro. Quer dizer, a ressurreição de Jesus se faz na caminhada, não faz com alguma forma apoteótica, com uma entrada miraculosa de Jesus no ambiente que, como retrata João. A forma como Lucas percebe a ressurreição de Jesus é na caminhada, é na comunidade, é no discipulado, é no ato missionário, é que nós vamos dar testemunho se realmente cremos ou não na ressurreição de Jesus Cristo. Então, Lucas é o evangelista que mais fala, eu já disse isso, que mais fala da Virgem Maria. Nenhum evangelista tratou com tanto zelo. Ele traça assim, a biografia com tanto detalhe, como foi o anúncio, os segredos desse anúncio. Ele fala da infância de Jesus, ele também fala da visitação do Natal. Quem são as primeiras pessoas a visitar Jesus? Quem são? Os pastores, pessoas pobres da época, né? São as pessoas pobres. Os pobres são os primeiros a recepcionar o ensinamento de Jesus Cristo. Mateus até conta também, mas ele coloca os magos, pessoas cultas, inteligentes. A perspectiva de Mateus era dizer, Jesus é para o mundo, por isso que os magos vão até Jesus. Não é só para os judeus. Já na perspectiva de Lucas, Jesus é para aquele que tem um coração humilde. Por isso que a primeira bem-aventurança de Lucas é o pobre. Bem-aventurados são vocês, pobres. Porque de vocês é o reino de Deus, né? É de vocês que o reino de Deus vai realmente, vocês vão poder participar. Então, ele, como eu já disse, e é redundante, mas no nosso estudo, dizer, olha, não tenho dúvida alguma, eu, como estudioso da palavra de Deus, que tem estudado a tradição, que tem estudado Irineu, Jerônimo, São Jerônimo, não tenho dúvida de que Lucas, ele teve contato com a Virgem Maria. Não tenho dúvida disso. Os detalhes que ele escreveu somente poderiam ser escritos daquela forma se ele tivesse tido contato com a mãe de Jesus. Então, o que é o centro? O que Lucas destaca dentro do seu evangelho? O que ele está querendo destacar? Se você quiser anotar, eu vou falar bem devagar. O que Lucas destaca no evangelho? Primeira coisa, ele destaca o amor. Ele destaca o amor. Depois, ele destaca também a delicadeza e a compaixão de Jesus pelos pobres. Olha que interessante. Primeiro, ele destaca o amor. Toda perícope, ou todo trecho, toda parábola de Jesus está ali. O amor, a delicadeza, a compaixão pelo pobre. Interessante. Pelas crianças. Deixai vir as minhas criancinhas. Não proíbam que essas crianças venham até mim. É o evangelho que mais destaca o papel das mulheres. Mais destaca o papel das mulheres. Ele destaca os pecadores. E tem um grande problema ali, o amor de Jesus ao pecador arrependido.
eu fico assim emocionado para falar disso, como que ele dá um carinho especial ao pecador. Que evangelho maravilhoso da samaritana, aquela pecadora pública, a pecadora pública que está ah, que beija os pés de Jesus. E Lucas tem uma sensibilidade de não contar quem é o nome dela. Sabemos que era uma daquelas que acompanhava Jesus, mas ele faz de propósito, ele é historiador, ele não conta quem é essa mulher, por delicadeza. Lucas é delicado, ele não quer expor essa pessoa, ele quer expor que Jesus tinha misericórdia. Olha como ele conta a história que hoje já não é assim, Lucas capítulo 15, o título era Filho Pródigo, como se o centro estivesse no filho que esbanja os bens. Hoje, as traduções bíblicas já mudou o título. A parábola do pai misericordioso, que tem amor, que tem delicadeza, que tem compaixão. O filho que corre até pai, o pai que aproxima, na verdade, do filho, ele que vem com a cabeça baixa. Pai, pequei contra o céu, pequei contra você, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba. O pai já tinha abraçado, já tinha envolvido, já tinha beijado, já estava chorando, já estava gritando para os seus servos que ali, meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi reencontrado. Alegria é outro centro do Evangelho de Lucas. Ele enfatiza muito a alegria de Deus com o pecador que se converte. É próprio de Lucas. Então, vou voltar. O amor é a ênfase, a delicadeza e a compaixão de Jesus pelos pobres, pelas crianças, pelas mulheres, pelos pecadores. E isso vamos encontrar onde? Nas parábolas. A parábola do bom samaritano, do amigo inoportuno que bate a noite toda lá pedindo pão, e ele levanta, porque naquela época, as pessoas não eram como nós, que o pai dorme num quarto, mas a mãe, as meninas dormem em outro quarto e outro dorme em outro quarto. Não, eles dormiam num grande quarto, todo mundo junto. Então era difícil levantar, eu vou explicar isso, era difícil levantar para chegar na porta, ia pisando em gente, ia aquela confusão toda. Então ia pisando em um, pisando em outro, e ele lá do fundo responde, não, não, já está tarde. Mas o moço bate, e é a figura do Deus, né, que quando você insiste, ele acaba fazendo aquilo que o amigo inoportuno, que mesmo sendo em hora bem tarde, ele acaba atendendo. É ele que fala também a parábola da ovelha perdida e diz que capítulo 15, são as parábolas mais bonitas do Evangelho de Lucas. Todos têm essa dimensão do amor, da compaixão, da ternura, tem essa essa dimensão da alegria. Quando encontra a ovelha perdida, ele chama os seus companheiros e dá uma festa. O dracma perdido, né, o dinheiro perdido, chama e dá uma festa. O filho perdido chama e dá uma festa. A dimensão da alegria de Lucas é muito grande. Deus se alegra com o pecador que volta. É o evangelho da oração. E aí que eu queria só, estava me deixando de falar, aqui nas minhas anotações, eu coloquei assim que a alegria retratada por Lucas não é uma alegria qualquer, não é o sorriso, não é a alegria da piada, não, é uma alegria mais profunda, é uma alegria que é brotada da fé, que é feita pela experiência com o Espírito Santo. É uma alegria verdadeira, que move, que comove.
que interrompe a tristeza, que muda a vida do ser humano. É algo mais profundo, é uma alegria verdadeira. É alegria que nasce da fé e que é alimentada pelo próprio Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo que faz a alegria nas parábolas que Lucas conta. Bom, já terminando aqui um pouquinho o que eu gostaria de dizer, só querendo, e vou abrir para as perguntas, eu vou falar apenas 2 pontos, e eu quero agradecer porque você continua na nossa aula, continua assistindo o nosso material, a nossa vontade de ser como Lucas é muito grande, de ser missionário, levar em todos os cantos a partilha, a vontade, o desejo, a sede de conhecer o Evangelho. Leia o Evangelho, leia Atos dos Apóstolos, você vai se apaixonar com o Evangelho e com os escritos de Lucas. Bom, com relação à morte de Lucas, esse grande autor sensível ao Espírito Santo. Lucas, bom, alguns diz que ele foi martirizado, isso é comum. Uns falam que foi em Patras, outros falam que foi em Roma, uns falam que foi em Tebas, mas a tradição diz que ele morreu na região da Acaia, no ano 84, pendurado em uma árvore. E foi martirizado. A tradição, o que é mais comum, é que ele tenha sido martirizado na região da Acaia, pendurado em uma árvore. Bom, gente, só para terminar, eu queria só, então, resumir algumas características de Lucas, que eu queria apresentar para vocês aqui nos meus escritos. Resumindo, e para que a aula não fique muito cansativa, porque você pode escutar essa aula deitado, você pode colocar no som do seu carro, você pode gravar, você pode aproveitar, mas o que eu mais gostaria de passar nessas aulas não é só o conteúdo, é passar o desejo de conhecer realmente Jesus Cristo pela ótica de Lucas. Então, bom, primeira característica, eu destaquei aqui 10 características. Primeira característica do Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista, é ele que faz todas as coisas. Segunda coisa, é o livro dos hinos, dos cânticos. Nós temos o que a gente chama de bendito, ou benedictus, né? Nós sacerdotes fazemos todos os dias na oração da liturgia das horas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Ele tem os cânticos, ele é poeta, né? O Magnífica de Maria, minha alma glorifica o Senhor. Ele, só Lucas mesmo, para fazer. Ele, claro, ele busca isso lá em Ana, né, a mãe de Samuel, também tem o Magnífica, mas ele busca e ele referenda isso, e Maria canta, e ele descreve o canto de Maria, o Nunc Dimittis, né, que agora, Senhor, deixe o vosso servo morrer em paz. Era algo que era repetido isso com frequência na época de Jesus, era um canto repetido no templo, era um refrão que era utilizado com muita frequência. Outra coisa, terceira característica, além de ser o evangelho dos cantos, dos hinos, dos benditos, era também o evangelho da paz e da oração. Constantemente, Jesus ele está em oração no evangelho de Lucas. É sereno Jesus. É o evangelho dos que a gente chama de macarismos, né? Dos louvores, muitos louvores. Olha, veja bem como que os anjos entoaram hinos quando anunciaram aos pastores. Então, grande louvor que ele fez. É o evangelho das mulheres.
ele ressalta o papel das mulheres, que nenhum evangelista retratou. Ele fala de Maria, ele fala de Isabel, ele fala de Ana. Só acolher mais uma pessoa chegando aqui na sala. Ele fala de Ana lá no templo, ele fala da viúva de Naim, ele fala da pecadora, e por delicadeza de Lucas, né, ele não conta quem é essa pecadora. Essa pecadora pode ser qualquer um de nós. Essa pecadora poderia ser uma daquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Pouco importa o nome para Lucas. Aliás, Lucas sabia quem era, mas ele foi delicado, ele não expôs. Ele não expôs quem é. E de propósito, ele não quis contar quem é. Ele omite de propósito. Ele mostra as mulheres piedosas no capítulo 8. Ele retrata muito o papel de Marta e Maria. É ele que fala sobre isso lá no capítulo 10, né? Aquelas mulheres que dizem, que bendiz Jesus Cristo, só ele faz isso. Aquelas mulheres que falam, né? Bendito o ventre que deu à luz a um homem como Jesus Cristo. Ele retrata Jesus de uma forma muito humana. O humano para Lucas é bom. O humano para Lucas é bom. Não tem nada de ruim no humano. O humano é muito bom. Aquilo que o pecado que faz o contrário, ele desumaniza o humano. Outra coisa, é o evangelho dos pecadores. Jesus é amigo dos pecadores. Ele é criticado constantemente no evangelho de Lucas por ser amigo dos pecadores. É o evangelho da bondade, da misericórdia. Ele tem uma atmosfera assim, de delicadeza. Se você lê o evangelho de Lucas, Jesus é delicado. E não que Jesus não seja delicado nos outros, mas a forma como Jesus retrata Lucas retrata Jesus, me perdoe, a forma como Lucas retrata Jesus é com muita delicadeza. Então, é o evangelho dos pobres, mas ele é dos ricos também, interessante. Ele vai, ele se alimenta, ele dá uma oportunidade para Zaqueu, mas para seguir Jesus tem que deixar alguma coisa. Diz que Zaqueu teve que deixar muitas coisas, teve que retratar com aqueles que ele fez mal, que ele defraudou, que ele causou mal para algumas pessoas. É um evangelho que a gente fala de evangelho da justiça social. Jesus se incomoda com as injustiças. Por isso, Jesus olha tanto para o povo e diz, viu que o povo estava como ovelhas sem pastor. Então, ele retrata muito isso, ele repete bastante essa expressão. E, é claro, para terminar, é o evangelho da infância. Ele é o único evangelho que retrata a infância, assim com maior clareza que nenhum outro evangelho colocou. Então, essa aula de hoje, a ideia é o quê? Mostrar quem é Lucas. O que Lucas retratou? Se você quiser saber um pouco de como Lucas colocou tudo isso na prática, você vai ter que assistir a próxima aula. A próxima aula que vai falar, vamos pegar trechos e vamos mostrar tudo isso que eu falei na prática. Se eu fizesse tudo isso hoje, ia ficar muito... Então, por questões pedagógicas, eu separei primeiro Lucas, como que ele escreve, quem ele é e como que ele vai fazer o seu anúncio. E aí, agora, nós vamos pegar algumas partes. Eu quero pegar a parte do nascimento, do anúncio, da escolha, das opções de Jesus e tratar na próxima aula. Aí não pode perder a Lucas parte 2, tá ok? Eu agradeço você que está participando comigo aqui da Paróquia Imaculada Conceição de Uruana de Minas. Agradeço você que está nos assistindo pelo YouTube. Compartilhe, deixe o seu like aí, compartilhe para que nós possamos evangelizar juntos. Igreja missionária é igreja que vai em todos os cantos, inclusive por meio das redes sociais. Agora, abrindo para as perguntas, quem tiver pergunta, que está participando da aula, pode
fazer a pergunta, falar um pouco sobre a aula de hoje. Essa aula vai estar disponível no YouTube e você pode estar participando como quiser. O Igor, que é da Pascom, da nossa paróquia, tem uma pergunta. Pois não, Igor? Eu só queria pontuar algo que chamou muito a minha atenção nessa aula que a gente está tendo hoje. Foi o seguinte: o senhor falou muito do Espírito Santo, que ele é o protagonista desse evangelho, nessa parte final, né? Uhum. E chama muito a minha atenção, porque uma colega até falou antes que achava que Lucas tinha escrito dessa forma, porque ele estava com a inspiração do Espírito Santo, né? Eu achei muito interessante todo esse alinhamento, porque mesmo Lucas não tendo conhecendo Jesus aqui, fato, assim, é nítido que a gente percebe que, como a colega falou, o Espírito Santo está presente nele, está inspirado no Espírito Santo, e o evangelho dele tem como protagonista o Espírito Santo. Então, eu chamo muita atenção esse alinhamento que a gente tem nesse evangelho. Eu achei sensacional. Obrigado, Igor, pela participação. E é interessante isso, porque ele faz questão de contar, ele tem esse alinhamento, Igor, e ele faz questão de contar que tudo é obra do Espírito Santo. Ele faz questão de repetir isso, tanto no Evangelho, quanto também no pós-morte de Jesus, no discipulado, que é no Ato dos Apóstolos. Obrigado, viu, Dediane, pela sua participação, pelo chat. Mais alguém? Flavinha também, ótimo. A Márcia também participando aí. Padre, essa sensibilidade de Lucas à humanidade de Jesus é também por ele ser médico e conhecer. Ele conhece o ser humano, realmente, né, Márcia? Mas eu acho que essa sensibilidade de Jesus e essa sensibilidade de Lucas é pela docilidade com o Espírito Santo mesmo. Alguém quer participar? Tiana, depois o Dalmi. Tiana? Ligar o áudio, Tiana, para participar. Isso, pode fazer a pergunta. Não, eu quero só fazer uma colocação. A cada momento que a gente escuta falar da palavra de Deus, dos escritos sagrados, é novo, nunca repete, está sempre atualizado, está sempre coisa nova. Por quantos anos que eu escutei a explicação a respeito desse evangelho, e hoje parece que é o primeiro dia que eu estou escutando. Movido pelo Espírito Santo, é bom demais falar da igreja, dos escritos sagrados. Muito obrigada, fiquei muito satisfeita, Padre. Obrigado, Tiana, pela participação. Eu lembro de um professor, um biblista muito importante, eu considero um dos melhores biblistas do Brasil, Padre Celso Murilo Reis. Ele sempre dizia o seguinte, que a palavra de Deus é como uma fonte que nunca seca. Sempre você tem água fresca. Eu lembro quando era seminarista, muitos anos, né? Ele dizia que é uma fonte que você pega água, Tiana, e tem água fresca. Depois você pega a água, tem água fresca de novo. Não seca. Então, conhecimento bíblico nunca... Sempre temos a impressão de que estamos descobrindo algo novo. Dalmi? Em 1 Coríntios, né, na carta de 1 Coríntios, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Uhum. E aí, assim, eu tenho lido muito essa passagem e tenho, assim, ficado muito preocupado com os nossos comportamentos, né? Porque como agir o Espírito Santo em nós se nós não tenhamos essa preocupação de estar presente com o corpo, buscando ser usado pelo Espírito Santo, né? E o Evangelho de Lucas nos mostra essa intimidade com o Espírito Santo, né? Como é bom
saber que quando nós permitimos que o Espírito Santo nos age, nós criamos essa sensibilidade, essa docilidade para falar de alguém tão especial, né, como ele falou de Jesus. Então, realmente, o evangelista Lucas nos dá esse testemunho, né, de que quando nós permitimos ser templo do Espírito Santo, tudo muda, né? O nosso comportamento, o nosso jeito de falar, a nossa docilidade, a nossa paciência, né? Então, assim, como é bom saber de que quando nós realmente permitimos que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos olhos e ouvidos seja templo do Espírito Santo, né? Então, realmente, o evangelista Lucas nos dá essa prova, né? De que quando nós permitimos que o Espírito Santo nos inunda a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, não pode sair outra coisa, né? Que não seja isso aí, que ele foi realmente testemunho desse instrumento do Espírito Santo. Então, realmente, eu percebo assim essa docilidade que o senhor fala com tanta profundidade do Evangelho Lucas, né? Realmente chega a ser contagioso, né, Padre Paulo? Né? Seja nos contagia essa docilidade de Lucas, né? Com Você certeza. vê o poder do Espírito Santo, né? Usou Lucas, né? E através do Evangelho de Lucas, através da narração de Lucas, nos contagia também, né? É possível nós sentir essa ação do Espírito Santo que agiu quando? Lá em Lucas. Olha para você ver quantos anos atrás, que através do Evangelho de São Lucas nos contagia hoje também, né? Então, assim, é muito grandioso essa aula de hoje, nos mostra o quanto que o Evangelho vai perpetuando a vida dos cristãos, vai tocando na vida dos cristãos através de cada um de nós, né? Verdade. Obrigado pela partilha. Obrigado e pela você. oportunidade de estar... Muito bem, quem nos assiste pelo YouTube, essa proposta de estudo não é ser uma aula, apresentar, despertar a vontade de conhecer, e é claro, eu quero compartilhar também algum conhecimento que eu tenho sobre diversos assuntos da Bíblia e outros temas relevantes da igreja também. Mas aqui são pessoas que estão participando, tem gente da zona rural, tem gente das comunidades, gente aqui da cidade de Uruana de Minas, mas também tem gente de outros lugares também. E que bom que vocês estão participando conosco. Maria do Carmo mesmo está no distrito, lá no Cercado, e quer também colaborar com a nossa aula. Pode... Maria do Carmo... Acho que não queria participar, não sei. Mas a Santa também participou, obrigado Santa, Beatriz, todos que estão aí participando, obrigado pelas palavras. Eu acolho não só os elogios, tá, gente? Acolho também as críticas. Eu quero falar aqui para todo tipo de público, criança, jovens, família, idosos. Eu quero estar com uma linguagem acessível. Se eu não estiver falando dentro do padrão que seja compreensível, eu aceito as críticas para poder também falar de uma forma bem acessível nesses nossos encontros. Se não tem perguntas, eu dou por encerrada a aula de hoje. O nosso encontro, vamos falar aula não, vamos falar do nosso encontro, que foi maravilhoso, e contagiante. Quem sabe você cria aí o desejo de ler Lucas até o nosso próximo encontro. Então tá bom, muito obrigado pela presença de todos, espero você, viu? Quem assistiu a aula, o encontro de hoje, não pode perder o próximo, porque o próximo é que vai ter o conteúdo do Evangelho de Lucas.